nosso projeto executivo já teve muitas fases, já mudou bastante, já teve várias alterações, conforme ia surgindo percalços, problemas, coisas, questões, enfim, quando a gente ia percebendo, aprendendo com outros profissionais também, a gente foi incrementando muitos detalhes ali no nosso projeto. E eu resolvi trazer abertamente para vocês aqui qual é a estrutura do nosso projeto executivo, porque eu acho que a gente se ajudando, a gente melhorando, todo mundo melhorando essa parte, acaba que valoriza muito mais o nosso trabalho, porque tira aquela coisa de que projeto é só frescura, que projeto é só um desenho bonitinho, uma imagem bonitinha, mas não é verdade, né? O executivo faz muita diferença na vida do cliente, na obra principalmente, tá? Então vamos lá. Eu sou a Amanda e aqui no PEC eu posto tutoriais às terças-feiras e às sextas-feiras eu trago assuntos como este de gestão, negócios, marketing, empreendedorismo, enfim, contando sempre ali baseado nas minhas experiências, nas minhas vivências, nos meus projetos e trazendo coisas que eu aprendi aí em cursos ou na vida também, tá? Quero começar falando como é que eu faço para gerir, né, para ter esse controle de todo o meu projeto. Vamos para compartilhar aqui a minha tela. Eu costumo usar o Trello. Não sei se você conhece o Trello, é muito conhecido, muito famoso. Eu gosto bastante, inclusive, tá? E eu tenho esse quadro que a gente pode chamar de Kanban, modelo Kanban. E ele tem todas as fases do nosso projeto aqui dentro do escritório. Desde a captação aqui, ó, de leads, até a parte topou a proposta, o que a gente faz, como é que é a medição, briefing com o cliente, planta, mais o 3D, layout de apresentação, anteprojeto, que é o projeto 3D aqui pra gente. Então, tem vários aqui instruções. E cada cardzinho desse, por exemplo, na cozinha, tem detalhes aqui, desenhar marcenaria, puxador, nananana, enfim. Depois a gente vai ter a 7ª fase, que é aqui nos compete nesse vídeo, do projeto executivo. Então, tem aqui os cadernos. Aí eu coloco aqui índice, só para lembrar que precisa ter. Planta de situação geral. Eu vou falar melhor sobre todas elas. Demolir e construir. Aí tá vendo que no demolir e construir eu coloquei algumas informações aqui também. Paredes a manter é cinza, paredes escolher construir vermelho, paredes de drywall laralá, demolir amarelo, enfim. Coloquei aqui algumas informações. Ah, por que, Amanda, que você coloca essas informações aqui no Trello? Primeiro, para mim, ter um controle ali também. Segundo, que terceirizando o serviço, no caso, eu estava com uma pessoa que me ajudava com essa parte de projeto, eu não preciso dizer a ela que é amarelo, vermelho, cinza. Ela vai olhar aqui e já vai estar com essa informação, além, né, de um PDF de algum executivo que a gente já tenha. Então, aqui vai ter todos que eu quero. Quando eu copio e crio para um cliente esse template aqui, eu coloco as datas para ter o controle também. Então, tipo assim, no final eu preciso entregar em tal data. Então, eu vou distribuindo um tempo para fazer cada coisa, cada fase, e aí a gente consegue manter ali dentro do prazo. Então, vai ter todos, sai aqui no final, após o final a revisão, nananana. Enfim, aí vai ter também as últimas fases que já não é mais do projeto executivo. Enfim, antes eu dividia em 3 cadernos, tá? Detalhamento. Vou abrir os 3 aqui. Bom, antes eu fazia 3 cadernos. Eu fazia o detalhamento de marmoraria. Então era um caderno e tinha uma capa, só que aqui eu acabei não colocando a capa. O caderno de marmoraria, o caderno de executivo geral. Então aqui é onde tem planta, elétrica, iluminação, forro, enfim, essa parte demolir e construir. E o de marcenaria. Primeiro que muita coisa acabou ficando repetida, ficava repetida. Esse aqui foi um projeto que eu fiz um teste e ficou inúmeras páginas, gigantesco. Gastei muito dinheiro com impressão. Enfim, não foi muito bacana. Segundo que depois eu passei a pensar que não fazia muito sentido separar pelos cadernos. Eu fiquei sem... Pra mim, isso aqui é um embate que eu nunca vou resolver. Qual que é melhor? Se é melhor separar por ambiente ou separar os cadernos? Bom, como é que funciona, então, a estrutura de projeto meu hoje, já que eu não separo mais os cadernos? Primeiro, eu começo com as plantas gerais. E o que eu chamo de plantas gerais? Planta de situação proposta. Então, vai estar lá uma planta de como é que eu quero que fique. Depois que demoliu, depois que construiu, com layout, todo certinho. Então, vamos lá. Planta de situação proposta. Aqui seria assim, escrito o nome do ambiente, já algumas informações ali para o cliente entender, é só para ter uma visualização inicial, certo? Legal.
Aí depois a gente vai ter a planta com cotas, demolir e construir se tiver. Então aqui nesse caso, por exemplo, depois a gente vai ter a planta com cotas. Essa planta de com cotas aqui, ela vai servir para ter a referência ali para as medições e tudo mais, né? Esse projeto aqui não tem demolir e construir, mas aí depois teria a planta de demolir e construir. Aí depois a gente vai ter a capa do ambiente com as fotos e um nome. Então eu gosto de fazer aqui a capinha com 4 fotinhos, ou quanto você achar que seja interessante, escrito detalhamento, aqui no caso, área social, sala de estar, jantar, cozinha e lavanderia, certo? Eu coloquei 5 fotos, na verdade. E eu gosto de ter essa capinha, porque agora eu separo por ambiente, não separo mais daquela forma os cadernos. Maravilha. Depois da capa, o que eu faço? Uma planta de marcenaria. O que seria a planta de marcenaria? Uma planta somente daquela área, porque antes aqui na planta de situação proposta ou das cotas eu tenho um apartamento inteiro, certo? Área social, banheiro, quarto de casal, home office. Depois a gente vai ter aqui embaixo só a parte que se diz que é do ambiente que eu estou tratando, certo? E eu coloco esses códigos, marcenaria, ó, MAR 01, MAR 02, MAR 04, enfim, coloco todos os MARs que eu preciso. Coloco aqui na legenda o que é, prateleira com suporte oculto, rack suspenso, painel ripado, enfim, coloco tudo isso aqui. E ela vai servir para o marceneiro pegar essa planta aqui, entender qual parte, qual módulo vai em cada lugar do apartamento, certo? Depois, a gente vai ter a planta de especificações, que segue a mesma linha, só que ao invés de colocar o código MAR01, eu coloco números. 1, 2, 3, 4, barari, bararó. E aqui na legenda eu coloco sofá, retrato sem caixa, tapete portobello bege 1,5 por 2, pendente Montreal, anel triplo, mesa oval de 1,20 por 1,80. Enfim, coloco todas as informações que seriam de especificações para o cliente, tá? Então, depois da planta de marcenaria, a gente vai para a planta de especificações. Bacana. Depois a gente vai ter o quê? As vistas, né? As vistas que são muito importantes. Eu coloco de vistas, né? De todas as paredes, inclusive na planta, eu coloco o cortezinho, tá vendo? E eu gosto de exemplificar o máximo de paredes que sejam relevantes. Então, por exemplo, essa parede aqui contempla tudo que eu preciso praticamente, né? Lavanderia, a cozinha e a sala. E desse outro lado aqui também é outra parte aqui da sala. Ah, e aqui na parte do bifezinho, do cafezinho aqui, que tem um armarinho aqui. Então já tá contemplando praticamente tudo. Eu não vi necessidade de fazer dessa parede aqui um corte também, mas poderia ter sem problemas. Então, eu gosto de colocar à vista, puxando todas as cotas que eu achar relevante, priorizando o máximo que eu posso de cotas verticais, tá? Porque vista, o ideal é que a gente priorize as cotas verticais e não as horizontais, se isso for ficar muito poluído. Então, na minha concepção, tá, é isso. Então, a altura dos módulos dos móveis, por exemplo, e tá vendo que tem um códigozinho aqui, MAR02, MAR01, tudo para ter essa identificação em todas as plantas, em todas as vistas, em todo o detalhamento, enfim. Coloco aqui os tracejadinhos, né, de abrir porta, se é abrir, se é giro, se, enfim, ou é gaveta. Coloco todas essas informações, puxo aqui as linhas de chamada dizendo revestimento brick. Embora tenha a planta de paginação, a vista de paginação, eu ainda escrevo aqui nas vistas corredor com tinta, papel picado, fosco, souvenir, nicho para vinho, depuradores linha de embutir, enfim. Coloco ali as informações que eu acho relevantes, tentando não poluir tanto o desenho. O layout, ele tem essa questão que eu não considero ruim, mas fica muito mais bonito o desenho dessa forma, né, coloridinho e tal. Mas ele tem um pouco desse fator de que fica um pouco poluído a quantidade de informações. Mas, pra mim, na minha concepção, isso aqui tá bacana, dá pra entender, não tem muita dificuldade, não. Certo? Fiz ali toda a vista. O que eu gosto de colocar também? As texturas de MDF que estejam ali dentro daquele projeto, daquele ambiente. Então, aqui eu coloco MDF branco, Iceland, Guararapes. MDF Kumaru, Arauco. MDF menta, Guararapes.
coloco 2 imagens de referência ou quantas forem necessárias, que a pessoa consiga visualizar em 3D, ajuda bastante. E também essa planta de referência. E aqui na planta de referência, tá vendo que eu coloco aqui a planta do apartamento inteiro, fiz aqui a exemplificação de que que é essa parte da área social e coloco uma setinha, né, um triângulozinho, pode ser como você preferir, mostrando para onde eu estou apontando essa vista. Isso aqui também ajuda muito. E aí uma informação muito importante é sempre você colocar a planta virada para o mesmo lado. Então, tá vendo que a entrada é aqui, ó, a entrada é aqui. Então, ela tá sempre virada no mesmo jeito. Se eu viesse aqui na planta de baixo e colocasse, sei lá, a cozinha virada aqui, ó, a entrada aqui desse lado, ia causar uma baita confusão ali pro pedreiro, para quem estiver olhando esse projeto, tá? Isso aqui eu aprendi com uma arquiteta de Minas. E eu gostei bastante dessa ideia de colocar essa plantinha de referência aqui, esse mapinha. E agora faz parte de todos os meus projetos. Depois das vistas, a gente vai ter as plantas de pontos elétricos. Lembrando, não chame de planta elétrica, a não ser que você faça de fato uma planta elétrica. Planta de pontos elétricos ou planta de tomadas é uma coisa, planta elétrica é outra, tá? E aí, essa planta de pontos elétricos, eu gosto de fazer ela colorida. Eu imprimo e mando para os clientes projetos. E essa aqui é de iluminação. Vamos para a planta de tomadas. Ah, não. Deixa eu ver aqui. Acho que a gente decidiu fazer meio que junto. Ó, planta de pontos de elétricos, né? Essa aqui é área social. Aí aqui a gente coloca os símbolos. A gente faz dentro do SketchUp mesmo. A gente coloca a iluminação só para identificar o acendedor, né? No interruptor. E a gente coloca as tomadas que a gente quer que entre e as tomadas que a gente precisa que tire ou que vai ser mantidas que já é existente. Nesse caso, era um apartamento feito com a planta da construtora, então a gente não sabia quais tomadas existiam ou não. Se vai ter sanca iluminada ou não, que também é importante para o eletricista já ir prevendo ali a fiação elétrica, né? Enfim, a gente coloca ali todas as informações. Eu gosto de, assim, a gente tem um equilíbrio, né? Mas para mim, mais informação é melhor do que faltar. Então, eu coloco assim, por exemplo, geladeira. Para o cliente já ter certeza que aquilo ali é geladeira, micro-ondas, fita de LED, cooktop, forno e torre, depurador, torre de tomada, lava e seca. Então, além de colocar aqui na legenda qual que é a altura e tudo mais, eu ainda puxo a setinha e falo que eu quero que seja a lava-louças ali, que eu quero que seja tal eletro. E aqui, inclusive, nem lembrava disso, que esse projeto também já faz um tempinho, eu coloquei que é um módulo 220, tá? E aqui sempre, ó, tomada tripla, 75 centímetros de uso específico, forno 220, cooktop, torre de tomada. E aqui a legendinha de iluminação também, certo? Eu tô até falando mais do que deveria aqui já nesse vídeo, abrindo demais meu executivo, mas eu não consigo fazer conteúdo raso. Bom, aí eu também faço, não sei se é em todos os projetos, mas eu faço a vista, não precisa ser de todas as paredes, aliás, mas eu faço uma vista de ponto de tomada. Por quê? Principalmente na sala, assim, ó, que eu preciso que passe um cano PVC para passar cabos, ou, não sei, que tenha... sempre vão ter uma informação a mais. Eu acho que a vista, ele ajuda muito nessa visualização, porque, por exemplo, aqui tem uma tomada tripla. E às vezes na planta não ficou muito claro que era uma tomada tripla. E aí, aqui na vista dá para tirar essa dúvida, sabe? Fácil. E aí tem aqui as alturas, vai ter as larguras, as distâncias. Então vai ter 2 informações. Então tem menos chances de ter erro. Sempre tendo aqui a plantazinha de referência também, tá? Aqui é mais específico por conta desse tubo de PVC que a gente está passando para passar os cabos. Então eu gosto também de fazer a vista dos pontos elétricos. Depois a gente vai para a planta de forro. Aí a planta de forro, acho que é a mais simples que a gente faz. Uma corzinha para representar ali o rebaixo. Rebaixo aí eu coloquei aqui, acabei mexendo aqui no som. O rebaixo de 20 centímetros, tabica de 3, enfim, coloco aqui a informação. Um laranjinha aqui do cortineiro, simples. Deixo aqui a iluminação só demarcada. E eu coloquei aqui um detalhe do cortineiro, certo? Esse aqui eu fiz um detalhe sem escala mesmo, um detalhe que eu peguei
o print do WhatsApp não, do AutoCAD. E eu escrevi aqui: será necessário reforço no gesso onde será instalado o perfil de LED cortineiro. Muito importante esse tipo de informação. Por mais que o gesseiro, o eletricista, sabe que precisa do reforço quando for instalar o perfil de LED, mas é bom ter a informação no projeto, porque depois vai falar: ah, mas não estava escrito, que não sei o quê, o eletricista quis cobrar mais caro, ou o gesseiro quis cobrar mais caro. Enfim, já fica com as informações prontas aí, você não tem que se preocupar depois, né? Bom, depois a gente vai para a planta de iluminação. A planta de iluminação, eu gosto de deixar as tomadas com a iluminação. Então, praticamente fica igual a planta de tomada, só que aí, ao invés das medidas, né, das cotas estarem nas tomadas, vão estar na iluminação. Por que eu deixo as tomadas? Mais para a pessoa conseguir visualizar os acendimentos, né? Onde vai, eh, onde está o interruptor e aonde vai acender, o que vai acender. Então, eu acho que é importante também ter pelo menos os interruptores. Mas eu deixo todas as tomadas ali, o eletricista consegue analisar bem se precisa puxar um fio para alguma fita de LED ou algo do tipo também, tá? E aí eu deixo aqui a legenda de iluminação para ele identificar, né? Perfil de LED embutido, no decor, mais fita de LED e tal, nananã. Enfim, spot de embutir, cortineiro iluminado com a fita de LED e tal, perfil de embutir de marcenaria e pendente. E eu especifico aqui qual que é o pendente. Lembrando sempre de cotar no eixo, se for a iluminação aqui, se for o perfil, cotar o comprimento do perfil e a distância dele da parede sempre, senão a gente acaba dificultando para o eletricista. Ah, importante também é não cotar coisas que ainda seriam executadas. Então, por exemplo, se eu tivesse um armário ou algo do tipo, eu não posso usar o armário como referência, até porque a elétrica, a iluminação é feita antes da marcenaria. Então, sempre usar cotas de coisas que já são existentes ou que é a estrutura do apartamento, que vai ser feito antes da iluminação da elétrica, certo? Bacana. Aí, a próxima que a gente vai ter é os revestimentos. Então, a planta de revestimento. A nossa planta de revestimentos, ela é muito parecida com o que a maioria faz, acredito eu. A gente tem 4 símbolos: bolinha, quadrado, losango e o triângulo. Cada um vai representar alguma coisa. Então, a bolinha, representação do piso, o triângulo, representação das paredes, o quadrado do teto e o losango, o rodapé. Quando o ambiente inteiro é com o mesmo revestimento, a gente coloca aqui só no meio, por exemplo, esse 1. É um piso para o apartamento inteiro, uma pintura para o teto desse ambiente inteiro e o losango, que é o rodapé, para o apartamento inteiro, certo? Aí quando é no caso das paredes que vão ter texturas, revestimentos, tinta, papel de parede, enfim, coisas diferentes, aí eu coloco o triângulo apontado para a parede com um número específico. Nesse caso, a gente vai ter 3 variações, certo? Aqui ficou piso, que é o mesmo porcelanato, parede, a gente tem 3 opções, então a gente tem a tinta, papel picado, que é o número 1, revestimento brick, que é o número 2, e o Metro White, que é da Eliane, o revestimento 3. Quando a gente tem revestimento, porcelanato, brick, enfim, esse tipo de revestimento que não seja pintura, eu coloco aqui escrito vista 2, vista 1, porque a gente faz a paginação desse revestimento, certo? Vista 1, revestimento da cozinha, indico onde eu quero que inicie a paginação. A mesma coisa aqui desse lado. Se fosse um porcelanato de grande formato, por exemplo, eu faria a mesma coisa, onde eu quero que inicie. E eu gosto de colocar as cotas, né? Altura, quanto, enfim, essas informações aí que são básicas, que eu espero que você já faça, que você já saiba. Legal? Muito, muito parecido com o que a maioria faz, né? Bom, o próximo a gente vai para detalhamento de marmoraria. Então, a gente começa com detalhamento. Quando a gente tem a cuba branca, né? Ela sempre fica estranha para mim, mas eu faço a planta e eu tento deixar na escala maior possível, que nesse caso aqui foi 1:10. E aqui eu tenho o detalhamento em planta da área do tanque, que seria essa. Então eu coloco aqui a imagem, né, para a pessoa entender. Escrevo o recorte do que vai ser o recorte. Coloco aqui a parte do rebaixo da área molhada, então tem todas as medidas e informações. E nesse caso aqui, como são duas pedras separadas, porque aqui no meio vai ter uma divisória de marcenaria. Aí eu coloquei as informações do outro lado da parte da cozinha. Escrevo Cuba, aí aqui tem um recorte da torre de tomada, escrevo também.
Enfim, coloco todas as informações. Aqui eu gosto de deixar sempre a parte da espessura aqui da pedra também, e um isométrico do lado. Para mim o isométrico é a vista mais importante em questão de visualização e de entendimento, né, do que a gente está exemplificando, então eu deixo sempre um isométrico em todas as pranchas, assim, de detalhamento. E eu coloco aqui rebaixo italiano de 8 mm, porta-sabão, recorte cooktop, rebaixo italiano 8 mm, recorte da cuba, furo da torre de tomada, tanque inox de embutir, exemplificando tudo que eu quero, tudo que vai ser colocado aqui nessa bancada. Coloco aqui uma fotinho da textura, quartzo branco, acabamento slim, certo? Aqui do lado ainda coloquei uma foto lá do site Torre de Tomada, que é da onde eu estou indicando a torre de tomada para o cliente, para a marmoraria já ter essa informação do recorte certinho. Também eu acho que não tem muito segredo essa parte aí da marmoraria, né? Muita gente faz bem parecido aqui também. Depois a gente vai para o mais temido, o mais chatinho, mais difícil, talvez, que é a marcenaria. Então, aqui na prancha, né, de marcenaria. Aqui na prancha de marcenaria, eu coloco aqui os MDFs, né, que estão sendo utilizados com as suas marcas. No nome aqui dos detalhamentos, eu coloco o código que tinha lá na planta. Acho que eu já sei, vou fazer isso aqui, acho que vai ficar melhor. Aí aqui, eu gosto sempre de pôr um isométrico, uma planta, uma vista frontal e uma vista de divisórias internas, que é para ver quantas divisórias, enfim, que vai ter lá dentro. Inclusive aqui tem uma tomadinha, eu já deixei que tem uma tomadinha também, tá? Uma imagem de referência, né, que é sempre importante, e uma planta com um códigozinho, tá vendo? Da de referência marcando aonde vai ficar esse móvel. Para mim, essas informações são importantes. Se for algum móvel que tenha uma característica mais especial, eu coloco a vista lateral também. Especialmente quando a gente tem, sei lá, um puxador passante, por exemplo. É legal ter uma vista lateral para exemplificar. Deixa eu ver se algum aqui eu fiz, esses aqui não. E eu repito isso para todos os móveis e todos aqueles módulos que eu fiz naquela planta, tá? Um isométrico, coloco as informações. Agora eu também coloco medidas no isométrico. Nessa época aqui, nesse exemplo, eu não colocava aqui a medida aqui, ó. Mas agora eu coloco porque o isométrico é muito fácil de entender. Coloco as informações. Quando é ripado, gente, eu faço isso aqui, ó. Quando é ripado, eu coloco aqui a base que eu quero, qual a espessura, a ripa e o espaçamento. Não fico cotando aqui esses negócios minúsculos, senão vira uma confusão. Novamente, né, circulo aqui onde tá indo aquele móvel que eu exemplifiquei e coloco uma imagem aqui de referência para o marceneiro conseguir entender certinho qual que é a proposta. E aí, isso vai se repetindo, tá vendo? Eu coloco aqui as divisorinhas, aí aqui também, ó, aqui eu fiz um aumentativo, né, um detalhamento aqui com uma escala maior, para a pessoa entender direitinho, as cotas não ficarem tão apertadas. E assim, eu vou fazendo para todos. Sempre que eu vejo que as cotas vão ficar, que são muitas informações, né, e as cotas vão ficar apertadas, eu subo a escala de 1 para 25 para 1 para 10. E assim eu vou fazendo, certo? Sempre seguindo o mesmo padrão, com a plantinha de referência, com a imagem, os MDFs, isométrico, vista frontal, divisórias e planta. Basicamente é isso aí. Ó, esse daqui eu fiz vista lateral. Eu acho que era para mostrar aqui o gavetão embaixo. E aí o próximo item que a gente vai ter no detalhamento é a capa. Então, depois que a gente fez todos os detalhamentos daquele ambiente, a capa do próximo ambiente. Aí, nesse caso aqui, é o banheiro, certo? Então, eu coloco as fotos, detalhamento banheiro e aqui escrito banheiro social. Maravilha! Acho que é muito interessante já, né? Já deu para entender bem, né? Aí, repete de novo. Planta de marcenaria com as vistas, planta de especificações, e aí vai ter as vistas, tudo que a gente já discutiu. A planta de revestimentos, acho que eu posso mostrar, né? Aliás, a paginação, né? Que eu faço, eu coloco a cota da primeira peça e coloco aqui onde vai começar a paginação, o início da paginação. Então, aqui tem 1 metro essa peça aqui, coloquei o início da paginação e o pedaço que sobrou que não vai ter pintura. Então, eu faço dessa forma. Ó, de novo, o detalhamento da bancada. Aqui eu tenho a marcenaria já. E é isso. Bom, e aí existem coisas que eu coloco em todas as minhas pranchas. Ai, gente, tô falando meio assim por conta do microfone, ainda preciso comprar o braço aqui, tá?
a não ser que eu segure na mão, ele não fica muito perto da minha cabeça. Então, o que que eu coloco em todas as minhas pranchas? Informações que eu acho imprescindíveis, acho que deve estar sim no seu executivo também, porque evita aí dor de cabeça, evita erros, evita muitos fatores. Vamos lá. Começando aí com o mais básico que todo mundo sabe, todo mundo conhece, né? O carimbo com as informações do projeto, que nada mais é do que essa parte aqui de baixo, com algumas informações importantes, nome do cliente, conteúdo dessa prancha específico, nome do projeto, endereço da obra, data, enfim, essas informações aí acho imprescindíveis, indiscutíveis que precisa ter, né, gente? A gente aprende isso aí, é o básico. Depois, um quadro de avisos gerais. Esse quadrinho aqui, ó, de avisos gerais, ele é meio que padrãozão para os projetos, mas tem alguns que saem coisas e entram coisas. Então, eu coloco aqui, por exemplo, projeto sugestivo de marcenaria, seguir projeto, medidas, modulações de fornecedor. Isso aqui é muito importante para te evitar dor de cabeça. Responsabilidade do fornecedor medir e ajustar projeto. Instalar pendente após a instalação de todos os móveis e centralizá-los ao móvel. Conferir metragem de rodapé. Colocar rodapé após marcenaria. Conferir o quantitativo de peças dos revestimentos. Enfim, você pode encher de informações aqui de avisos gerais. Você pode condensar mais essas informações. Mas ainda assim, eu acho que é muito importante ter em todas as páginas. Para não dizer que você não colocou essa informação depois. Outra informação importante, caixa de texto em vermelho escrito conferir medidas no local, que seria essa caixinha de texto aqui. Essa daqui eu deixo sempre nesse exato local. Lá no layout eu coloco naquele efeito de layer, de camada, que se repete sozinho em todas as páginas. Então, ele já vai automaticamente, assim como o carimbo, conferir medidas no local. Isso aqui também é outra coisa imprescindível de estar, tá? Aí, uma outra coisa, legenda com o nome daquilo que você está representando e a escala. É imprescindível também. Então, aqui em todo o desenho, eu escrevo do que a gente se trata, aquela planta, aquela vista, aquele detalhamento, com a escala embaixo. Se não tiver escala, você escreve sem escala. Esse númerozinho aqui, eu numero ele de acordo com a ordem que eu quero que a pessoa veja aquela representação, né? Então, vamos lá. Deixa eu pegar um que tenha mais de... Aqui, por exemplo. 1, 2, 3. Então, eu quero que a pessoa veja primeiro esse, depois esse e depois esse. Na verdade, era pra ser esse aqui ser o 1, o isométrico. Só que como esse aqui ficou no topo, eu achei meio estranho colocar ele como 1. Então, por exemplo, aqui, ó. 1, 2. Aí esse aqui, 3, 4, 5, 6. Porque um acaba complementando o outro. Então, o isométrico é a primeira visualização. Que eu acho que a pessoa tem que ver primeiro para entender. Depois ela vai ter as outras informações. E aí, eu gosto de colocar esse quadriculadinho aqui, ó, ao redor, quando a gente tá tratando de coisas diferentes. Então, aqui eu tô detalhando a prateleira, certo? Que é essa prateleira aqui em cima. E aqui embaixo eu tô detalhando o rack. Então, eu coloco essa subdivisória para facilitar o entendimento, certo? Mesma coisa eu fiz aqui, ó. Eu tenho esse ripado e eu tenho só essa prateleirinha aqui. E eu coloquei ela separada ali com esse tracejado. Outra coisa que eu gosto de colocar, uma imagem render, né, do projeto, ou que seja alguma outra explicação para a pessoa entender melhor do que se trata aquilo que eu estou discriminando ali. Sempre vai ter nas minhas pranchas, se você olhar, menos as plantas de iluminação, tomada assim, mas as imagens de vistas vão ter sempre uma imagem de referência para facilitar o entendimento da mão de obra ali na obra, certo? Por mais que tenha um caderno de imagens que eu imprima e mande junto, mas eu prefiro colocar na prancha. Até porque é mais específico, né, daquele ambiente mesmo. Ah, e por exemplo aqui, esse aqui é um bom exemplo, ó. Não coube aqui nessa prancha a foto do render, tá vendo? Essa aqui não coube. Aí eu não coloquei, que eu priorizei a planta de referência. Mas a maioria, todas que eu consigo encaixar, ó, essa aqui também não tem, essa também não, porque são muitas coisas para ser encaixadas. Tem coisas que são mais simples, né? Mais óbvias também. É nítido que dá pra entender o que isso aqui se trata. Então também não faz tanta falta. Mas eu prefiro pôr sempre. Outra coisa que eu já falei várias vezes também é a planta de mapa com a indicação da vista, ambiente ou que está sendo detalhado, que é essa plantinha de referência aqui. Sempre gosto de pôr, como eu falei, coloco aqui o tracejado explicando o que que é, ou então lá nas vistas eu coloco a setinha, né? Apontando para onde eu estou olhando,
facilita bastante também o entendimento, lembrando sempre de deixar a planta do mesmo lado em todas as páginas. Antepenúltimo item aqui, fica comigo até o final, porque isso aqui é muito importante. Eu sei que é meio chato, mas é importante. Uma imagem com o nome das texturas importantes como MDF. Então, eu coloco legenda não, né? O nome dos MDFs, ou aqui quartzo branco, MDF branco Iceland. Enfim, coloco essas texturinhas, né, para pro marceneiro já bater o olho e saber. Sem precisar ficar olhando aqui que eu tô puxando as cotas, então acho que facilita bastante a visualização. Se for branco, mesmo se for branco, você coloca ali, nem que seja um quadradinho, sem nada, mas para representar o que que é que você que você quer, qual é o MDF, para depois não ficar dizendo que você não colocou essa informação. Por último, mas não menos importante, tabelas ou legendas das plantas explicando do que se trata as representações gráficas. Então, a gente vai ter as plantas, por exemplo, de iluminação, de tomadas, que é óbvio que você vai colocar uma legenda, né? Para entender se é uma tomada, se é dupla, se qual é a altura, qual é o uso, enfim, essas coisas. A mesma coisa, iluminação. E tudo mais que foi importante, né? O forro, enfim, isso aqui também é outra coisa que é indiscutível. Sempre colocar caixas de texto aí de informações importantes, como eu coloquei aqui, será necessário o reforço do gesso onde vai ser instalado o perfil de LED, porque é uma informação a ser destacada que pode causar prejuízo ou que pode ser mais caro, né? Custar mais caro para o cliente e gerar aquela frustração. Se ele for fazer o orçamento e já de cara o gesseiro sabe que vai ter perfil de LED e vai cobrar mais caro pelo reforço, é uma coisa. Outra coisa é passar um orçamento e depois ele descobrir que vai ter que pagar mais. Aí gera frustração e é isso que a gente não quer, certo? Como eu sou muito boazinha, eu vou deixar o link desse template que eu uso de prancha com as margens configuradas certinho, com as distâncias, o espaço para você colocar seu logo com informações. Aqui embaixo, essa aba aqui, ela se preenche automaticamente, maravilhoso, inclusive aqui no conteúdo da prancha, datas e tudo mais. Você só vai trocar lá no texto automático, mas eu deixei uma explicação de como você faz isso. Você pode baixar, vou deixar o link aqui embaixo do formulário para você baixar, tá bom? Depois você me conta se você gostou ou não. Bom, então basicamente esse é o nosso executivo. Claro que existem projetos que têm mais informações, que têm suas peculiaridades, por exemplo, serralheria, comunicação visual, ou por exemplo, algo em ACM, por exemplo. Enfim, e aí a gente colocaria pranchas a mais ali dentro daquele ambiente que tivesse essas características, né? Aqui foi mais uma visualização geral de tudo que a gente coloca e como é que a gente estrutura nosso executivo, porque eu sei como é difícil às vezes a gente encontrar essas informações por aí. Eu estou aqui, abertamente, né, te dando essas informações gratuitamente. Então, o mínimo que você pode me fazer é deixar um like, se inscrever no canal, né, para fortalecer. E se você quiser conhecer meu e-book, o e-book é da Faculdade ao Primeiro Cliente, específico não, né, mas ele é muito apropriado para quem está saindo da faculdade agora, quem quer, ou então acabou de se formar, mas está trabalhando como CLT ou está estagiando e quer começar os seus próprios projetos, o seu próprio negócio. O link vai estar aqui na descrição também, caso você queira conhecer. O valor é bem interessante, bem bacana pelo conteúdo que a gente apresenta. Tem muitos materiais gratuitos para você baixar, mais de 40. Então, eu disponibilizei bastante coisa que eu uso aqui de planilhas e tudo mais. E eu fiz com muito carinho mesmo, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Beijos, até o próximo.